Oi, Paola, tudo bem? Olá, boa noite. Tem umas pessoas aqui que eu conheço mais pelo nome artístico do Instagram. Oi, Thaís, tudo bem? Quanto tempo? Não nos encontramos ainda depois da pandemia, né? Acho, presencialmente. Esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Estão me ouvindo bem? O som está bom? Já te chamo, Pilar. Boa noite, pessoal. Oi, César, tudo bem? Oi, Rafael. Vou abrindo aqui a nossa apresentação da nossa entrevistada. Pilar, pede para entrar. Deixa eu ver se eu consigo te colocar. Olá! Tudo bom? Tudo bem? Tá me escutando bem? Tá um pouquinho baixo só. Você quer que eu quer experimentar tire? sem fone? De repente você tem um fone. Deixa eu tirar o fone. E agora? Acho que melhorou, tá mais alto. Bem, deixa eu apresentar então. Bem-vinda. Que bom te ter aqui essa noite. Obrigada. Saber um pouquinho mais da sua história. Obrigada pelo convite. Então, gente, a Pilar Robles, é assim que fala, seu Robles? Robles. Robles é de que... Robles, na verdade, é carvalho em espanhol. Então, é espanhol da Espanha, mas meu pai é mexicano, então é... Ah, enfim, seu pai é... a gente fala Robles. Uhum. Assim, Robles. Ah, você tem um pezinho no México também, adoro o México. México maravilhoso. Maravilhoso, sim. Bem, a Pilar, ela é graduada em Direito pela PUC Rio, pós-graduada em Direito da Propriedade Intelectual também pela PUC, especialização em Film and Television Business pela FGV Rio, membro da Comissão de Direitos Autorais, Direitos Imateriais e Entretenimento do Rio de Janeiro, da OAB, atualmente advogada do CQS-FV e já atuou como advogada em empresas nacionais e internacionais, escritório de advocacia nas áreas de mídia, entretenimento, cultura e esportes. Bem-vinda. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite. Fico muito honrada de participar desse seu ciclo de conversas com mulheres do PI. Sim, vamos ter um lançamento do livro, né? A gente chegou a fazer o convite para você, mas acho que na época estava um pouco apurada, né? No final do ano e tudo mais, que vai ser com a Letícia também, Provedel, né? Isso. Que é outra querida advogada, amiga também. A Aline, a sua colega de escritório, ela participou, né? Que bom. Em breve a gente vai lançar aí sobre o lançamento. Uhum. E aí, Pilar, a gente sempre começa, né, o nosso papo, né? O nosso projeto, ele já está completando 2 anos já. Uhum. E a primeira entrevistada foi a Letícia Provedel, né? Depois a gente ficou super amigas. A gente já era amigas antes
do projeto, e o objetivo do meu projeto é justamente conhecer a pessoa, né? Que a gente está tão imerso na questão técnica de só ficar falando de trabalho, mas é conhecer a história da Pilar, né? Como que a Pilar chegou, e a gente conhecer e ver como que as pessoas construíram o seu caminho, e ter como referência também pra gente, né? Eu, como a minha advogada mais nova, e outras pessoas que também nos assistem aqui, nos ouvem que, né, a gente tem essa live, depois ela vira podcast, vira vídeo pro YouTube, e também vira como experiência para outras aí que a gente, né, capina o mato e depois abre espaço para outros. Então a gente começa esse projeto, né, fazendo uma pergunta que eu gosto bastante, que é: qual foi a maior mentira que te contaram sobre o direito? Então, para mim, a maior mentira que me contaram sobre o direito foi que o direito é igual à justiça. Primeira coisa que eu aprendi um pouco, que é diferente. Uma coisa é você estudar, né, o Instituto do Direito, né, e outra coisa é você ter a justiça naquele pensamento mais naif, né, mais quando a gente é jovem, que entra na faculdade, que a gente fala, nossa, vamos conseguir. E muitas vezes não é bem assim, né? Tem muitos caminhos, né? Tem muitos processos, já que temos milhões de processos como aula, né? Civil, criminal, trabalhista, tudo que for. E nem sempre o que a gente almeja como uma coisa de uma justiça melhor para todos realmente acontece. Então, para mim, isso foi uma coisa que foi quando eu entrei no direito, eu acabei trabalhando com tributário. E tributário, para mim, era como quase que eu falar, eu tô meio que brigando com o Estado, não tô brigando com ninguém, né? Eu nunca fui do contencioso, nunca fui de duelar com partes, eu sempre fui consultivo, né? Nunca fui assim, eu tenho minha posição firme quando eu tenho uma situação que eu acho que eu estou correta, mas eu nunca fui do contencioso mesmo, né? Porque eu acho que o contencioso é todo um jogo de várias... maravilhoso, é uma área do direito maravilhosa, mas nunca foi o que me chamou, né? Que era aquilo que a gente briga para chegar a alguma coisa, algum direito, alguma justiça, alguma situação, né? Então, eu sempre fui consultiva, né? O que é o consultivo? Eu não quero para o meu cliente que você chegue a brigar. Eu quero que você faça tão bem o seu trabalho, o seu projeto, a sua empresa, o seu business, que não vai ser necessário brigar. Não vai ser necessário ter uma situação ali. Então, para mim, assim, isso eu estou falando da época naif, de quando a gente entra na faculdade, foi a maior mentira que me disseram do direito, justamente a diferença de direito para realmente justiça. Eu sempre inicio fazendo essa pergunta, e eu acho que essa é a campeã das respostas, assim, de, né, a gente ir com uma visão mais idealista do curso, né, que vai mudar o mundo. Exato. E ver que é só mais uma pecinha no grande quebra-cabeça aí. A gente, na verdade, é um instrumento. A partir do momento que eu entendi que o direito é um instrumento, não é o fim, não é a finalidade, né? Não é o fim daquilo que a gente almeja, aí eu entendi melhor, mas aí de uma maneira mais madura. Eu acho que, assim, vários estudantes, né, devem entender isso, e eu faço total isso. Eu entrei achando, nossa, vou mudar o mundo, né? Você vai mudar o mundo, e no fundo, assim, na verdade são várias você almeja muitas coisas boas, mas você vai entendendo que a vida é um pouco mais complicada daquilo que a gente... Quando a gente tem 17, eu entrei com 17 anos na faculdade, né? A gente é uma criança praticamente, uma adolescente. Então assim, são vários caminhos que a gente vai tomando, né? E eu acho que você tem uma outra pergunta aí em relação
como que eu fui chegando a isso. Como é que você foi chegando na área de propriedade intelectual? Então, você foi, antes de ser advogada dessa área, você foi de tributário. Então vamos começar pelo princípio. Você está no colégio, você tem 16 anos, 17 anos. Bom, você é boa em história, português e geografia. Legal, né? Não é muito boa em matemática, mais ou menos em química, né? Vamos começar pelo básico. A verdade é essa. Vou humanas, né? Vou para humanas. Então eu fiz tentei 2 faculdades, acabei passando nas 2 faculdades, que eu fiz direito para a PUC do Rio de Janeiro, né? Eu moro no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, porque a Ana Paula fica em São Paulo, o meu escritório também fica em São Paulo, mas eu sou do Rio, né? Fico aqui no Rio. E eu também fiz comunicação social para o UFRJ e passei nas 2. E aí eu fui trabalhando nas 2. Só que eu fiz o UFRJ numa época lá do início dos anos 90, que era uma época difícil, que tinha muita greve. Eu praticamente fiquei 4 meses sem aula na comunicação social, fiz para rádio e TV, né? E aí você tá na PUC, que é tudo certinho, privada, né? Eu tinha bolsa, aquela coisa toda, assim, falando bem claramente para todo mundo, assim, não é uma situação de sempre foi meu sonho fazer direito, não, foi assim, foi acontecendo. Aí eu fiquei em direito porque a comunicação estava difícil, mas eu nunca deixei de ter aquele pé na comunicação, que de certa maneira o rádio e TV para mim sempre foi uma coisa muito curiosa, assim, muito diferente, eu não tinha ideia como que era, né, tudo isso. Vamos caminhando, vamos estudando e tudo mais, e aí você vai conversando com os amigos, tal. A área que mais dá dinheiro na época era fusão e aquisição de empresa. Legal. Aí veio... Até hoje, né? Uma área que dá bastante dinheiro. Exato. Mas aí veio sabe aquelas feiras que tem nas faculdades, né? Feira de estágio, né? E aí veio a Pricewaterhouse, falou, a gente vai abrir pela primeira vez na vida aqui, abrir para estagiário, porque a Pricewaterhouse normalmente só abria para trainee, né? Depois de formar, trainee normalmente é formado há mais de um ano, e vamos abrir aqui vagas. Eu falei, nossa, que massa! Mas essa daí era uma empresa ou um escritório? A Pricewaterhouse é uma grande empresa de auditoria e consultoria tributária, internacional, inglesa, o que a gente chama de Big Five, né, de auditoria internacional. E eu não tinha nem dado tributário na época, né? Assim, eu estava no 6º período, eu ia dar tributário no 8º. E aí foi minha escola de profissão, porque aí eu fui passando fase por fase, eram, sei lá, quase 1000 candidatos para 15 vagas, eu consegui passar, foi um espetáculo. Olha! Muita ajuda do meu pai, que é economista, porque eu ficava perguntando para ele, pai, porque é muita matemática, é muita contabilidade. Você querendo fugir da matemática, mas acabou caindo na matemática. E aí fomos, e aí entrei na Pricewaterhouse, que é uma empresa mundialmente conhecida, que hoje em dia é PriceCoopers, que tinha Arthur Andersen, hoje em dia tem a PriceCoopers, tem a KPMG, tem a Deloitte, acho que ainda tem a Deloitte. Enfim, são todas elas, né? E aprendi a trabalhar ali, porque era uma empresa inglesa, que eu trabalhava o dia inteiro, né? Assim, eu me lembro que eu tive que falar para os meus professores, não vou poder vir à aula, e todo mundo, nossa, você entrou na Pricewaterhouse, que é uma super empresa inglesa, tal. Eu tinha 20 anos, na verdade. E achei o máximo, e aí aprendi muito dessa questão de contabilidade. É importante, assim, esse gancho de tudo que a gente vai passando na vida. Então, assim, esse estágio, né, que eu tive de 1 ano e meio, né,
foi muito importante para depois, que aí eu vou explicar o que aconteceu depois. Enfim, mas aí eu não conseguia mais estudar, porque eu trabalhava o dia inteiro e é uma grande empresa, eu estava no 6º período, terminei no 8º período, falei, gente, eu não vou conseguir me formar. Acabei pedindo demissão, porque eu queria fazer minha monografia, aquela coisa toda. E aí era muito trabalho, a gente viajava, gente, com 21 anos, viajando para São Paulo, Curitiba, Brasília, sabe? Um computador, gente. Eu tô falando disso em 96, eu me achando nova. E aí eu falei, cara, isso não tá legal, porque tá muito capitalista. Só para vocês entenderem, meu pai é marxista. Então já tem toda uma cabeça um pouco também no lado mais, enfim, mais tranquilo da situação da vida, não tão capitalista do ganhar dinheiro. Muito bem, pedi demissão para terminar a faculdade e falei, gente, e a minha faculdade lá de comunicação que eu não consegui terminar? Era tão legal aquilo lá, porque foi tanto trabalho na Price, tanta pressão, tanta empresa, tanto número, tanto tributário na veia, que eu falei, nossa, eu vou me formar e vou fazer cinema. Meus pais tiraram, né? Falaram, poxa, Pilar, nossa, não vai rolar, tal. E eu sou americana. Mas por que você, assim, abandonou o tributário? Para terminar a faculdade? Eu abandonei, na verdade, a Price, né? Eu pedi demissão da Price depois de 1 ano e meio, porque eu precisava ter aula. Eu estava 1 ano e meio sem ter aula. Porque eu trabalhava tanto que eu não conseguia ir na... não tinha tempo, não tinha tempo. Eu só fazia trabalho, os professores aceitavam, eu só fazia trabalho. Ou seja, eu não estava fazendo a faculdade durante 1 ano e meio. Mas eles estavam aceitando e eu conseguia tirar boas notas, ok, estava passando, mas eu não estava aprendendo. Eu estava passando. Eu estava passando. E eu não estava sendo advogada, eu ia ser uma técnica. Claro. Né? Entendi. E aí foi muita pressão. Para mim, ficou aquela pressão toda. Eu falei, gente, acho que eu quero fazer cinema. Eu sou geminiana. Então, assim, tem muito essa situação de eu ir mudando. Mas você terminou o direito e aí queria fazer cinema. Aí meus pais falaram assim, olha, não tem condição de você ir embora para os Estados Unidos, porque eu sou americana, eu nasci em Nova York, então eu tenho dupla nacionalidade. Né? Eu poderia ir para os Estados Unidos, morar e trabalhar sem problema nenhum. Eu falei, tô indo para os Estados Unidos fazer um curso de cinema. Meus pais falaram, bom, vai se formar em Direito e vai fazer OAB. Eu falei, não, beleza. Me formei, fiz OAB e tal. Sensatos. Então, assim, isso é aquela outra tua pergunta, para quando eu era menor, sim. diria, qual seria o conselho que você daria para si mesmo? Então, exato, menos, né? Exatamente. Menos viagens. Assim, menos viagens, menos... Assim, porque a gente é muito nova, a gente acha que a gente pode muito, né? A gente pode fazer muita coisa. Bom, enfim, fui para Nova York, fui para Califórnia antes, depois eu fui para Nova York, fiz um curso de cinema, aí eu entendi o que era cinema. Eu fui fazer um curso na New York Film Academy, de direção. E eu falei, nossa, isso que é cinema. Porque aí foi sabe? Quando você pega uma câmera, você pega produtor, você fala, é assim, tem ator, tem isso, tem aquilo. Eu falei, nossa, isso que é audiovisual. Porque eu queria ter tido isso lá atrás, na faculdade de comunicação social, que, enfim... Por conta de greves e coisas, eu acabei trancando, né? E aí, bom, tava lá, acabou tendo o 11 de setembro, no meio do meu curso. Nossa, você tava lá em Nova York, no 11 de setembro. Tava lá, exatamente. Então, realmente, era difícil você viver lá, porque tava muito difícil e filmar, então, nem se fala, porque não tinha clima nenhum de você filmar, né? Você tinha que pedir alvará, em Nova York você tem que pedir alvará para filmar na rua, aquela coisa toda. Acabei voltando, comecei a trabalhar em várias produtoras de freela,
produtora mesmo, sabe? De pegar, levar a água pro diretor, sabe? Aquela coisa bem... Minha mãe falava, nossa, advogada formada, trabalhou na praia, sabe? Aquela coisa. Ok, entendeu? É um outro lance, né? É um outro caminho. E aí fui trabalhar numa produtora do município do Rio de Janeiro, que trabalhava com vídeos educacionais para a Secretaria Municipal de Educação. E aí teve um grande evento que chamou a Quarta Cúpula Mundial de Mídia para Criança e Adolescente, em 2004, isso. Veio gente do mundo inteiro, veio gente da Unesco, ONU, Discovery, enfim. E aí todo mundo queria que... Isso 2004, né? Então era uma época muito antiga, a internet ainda era... Eu estava falando nem de Messenger, WhatsApp nem existia, né? Não tinha, Messenger não tinha, a gente estava... Nem Orkut tinha, na época, praticamente, né? Então, a gente estava falando de propriedade intelectual muito no início, né? Assim, muito para mim. E aí vamos voltar lá no direito. E isso é uma questão que eu também quero colocar, que acho que essa é uma das suas perguntas. Como que está a educação em propriedade intelectual, né, entretenimento? Agora, muito melhor. Na minha época, eu dei meia hora. Se muito de propriedade intelectual em propriedade. Sabe aquela aula que você... Meia hora de aula na faculdade inteira, de né? aula de um semestre. Exato. Meia hora de aula de um semestre, eu não tinha ideia. Direito autoral, eu não tinha ideia, entendeu? Não tinha muito, realmente. Não... E aí, depois desse evento, quiseram colocar... Tinha uma intranet lá na época da Prefeitura do Rio de Janeiro, que dava para colocar os vídeos que eram da Discovery, da Disney, de não sei o quê, que eram vídeos educativos maravilhosos e tal. Primeira coisa que barrou, direito autoral. Falei, gente, que lufas que é isso? Aí tinha um grande professor, que é um mestre, que é o Dr. Dario Correia, não sei se você conhece, mas enfim, é muito das antigas, e era o advogado na época dessa produtora, falou assim, Pilar, estuda o Fair Use, a gente está falando de 2004, estuda um cara que chama Ronaldo Lemos, que está trazendo um negócio que chama Creative Commons, 2004. Nossa! E aí, ó, tá vendo? Isso é lá das antigas. E aí eu comecei a estudar. Eu falei, pô, que interessante e tal, não sei o quê. Para educação é ótimo. E aí eu falei, nossa, mas essa área de direito autoral é tudo. Porque é exatamente o que eu fiz de direito com o que eu já trabalhei como tributário de cinema. E eu já trabalhei de tributário, é royalty. Né? Então, eu tenho que ter toda essa responsabilidade também. Então, assim, você faz aquele 360 e você fala, nossa, é isso. E aí, eu procurei em tudo que era site, todas as palestras que tiveram de direito autoral, não conhecia ninguém, Ana Paula. Ninguém. Não tinha ninguém também, né? Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Gente. Mas aí eu fui procurando. Eu lembro que eu fiz uma planilhinha, sei lá, com 15 nomes, e mandei e-mail para cada um deles. Falando assim, ó, meu nome é Pilar, acho que direito autoral é muito legal, não tenho experiência nenhuma, mas quero entrar nisso. Estou disponível para trabalho, né? E aí, me chamaram para o BC. Eu falei, gente, o BC, vamos lá, o que é isso, né? União Brasileira de Compositores. Como eu sou americana, né? Meu pai é mexicano. E eu sou brasileira, eu falo línguas, eu tenho Sim. Enfim, consigo falar, tem uma coisa mais internacional aí no que bom, sangue, né? Aí me chamaram para a área internacional da UBC. E aí foi. E aí que legal. Aí é que começou. Aí você começou a atuar mais com entretenimento.
E quais que foram as dificuldades que você enfrentou na época? Além da falta de informação, a internet não estava ajudando? Porque assim, você não conhecia muita gente, né? E você não entendia muito o que era. Assim, eu acho que principalmente, hoje em dia, quando eu consigo dar aula e tudo mais, eu sempre falo, porque eu hoje em dia sou especialista em música, né? Uhum. A área lá do escritório, normalmente eu sou a gerente de música e tudo mais. Mas eu sempre falo para as pessoas que querem entrar nessa área, que não é glamour não, tá, gente? Não é ir para show, tá bom? Trabalhar com música não é por aí. Muita gente que vem para entretenimento acha que é glamour, é ver ator e atriz e ir para show. E não é por aí. Entendeu? Então, tem assim, essa parte também, mas também tem que dar o duro, né? Então, assim, quando você começa, por que eu falo isso? Porque eu tive também eu achei isso quando eu comecei. Eu falei, sim. Vai ser isso. E não, óbvio que não. Tem. E às vezes até é chato. Você vai no show e fala... Tá pensando nos problemas, né? Exatamente. Esse contrato aqui, acho que não foi assinado. Que não pagou ele, não sei o que, não sabe? Depois que você trabalha com entretenimento, seu entretenimento acabou, porque tudo você vai problematizar. A sério, que você fala aí, gente, esse contrato que não foi feito. Sim, acabou seu entretenimento. Entendeu? Então, assim, tem que entender isso. É muito legal, porque como eu trabalhei com tributário, né, que é uma coisa muito dura, muito... enfim, eu acho muito, muito complexa e tudo mais. E no final, é o tributo pelo tributo, é o dinheiro pelo dinheiro, é o governo com empresa. Quando a gente fala em entretenimento e cultura, a gente fala numa coisa um pouco mais, no meu ponto de vista, que o objeto, às vezes pode ser chato, sim. Às vezes a gente tem que rever contrato e tudo mais, mas, assim, dá um prazer no final de quando acontece, né? De quando... ver pronto depois, né? As obras. Tá pronto, a série tá pronta. E que, claro, dá sempre aquele... É nossa dor de cabeça, né, Ana Paula? Assim, particular de quem trabalha com isso. Sim. Mas... Eu gosto de falar que tem o sentimento de paternidade de obra e a gente tem o sentimento de padrinho e madrinha, né? Exato. O advogado tem uma coisa assim, meio de assim, afilhado. Assim, porque a gente tá variadinho. Né? Então, é quase isso. E como é que foi? Você ficou um tempo fora do Brasil, fez cinema, você voltou pro Brasil, teve um outro momento que você saiu de novo, como é que foram suas experiências fora? Então, aí, bom, Nova York foi esse tempo que eu fiz a New York Film Academy. Eu nem coloco no meu currículo a New York Film Academy, porque foi quase que um workshop, sabe? Um hands-on, você faz filme e tal, não sei o quê. Depois que realmente eu fui fazer FGV, produção executiva mesmo, de entender aonde vem o dinheiro. Porque aí eu entendi uma coisa muito importante também para aquele profissional que começa na área. De você entender qual é o seu lugar. O meu lugar, eu entendi que eu não era muito criativa. Assim, eu era executiva. Eu conseguia organizar contrato, eu conseguia elaborar determinadas questões, mas eu não escrevia roteiros e era super diretora, eu queria ser atriz. Então, também é importante, porque você encontrar esse lugar, né, que você... E aí, depois de fazer cinema, eu falei, bom, não é minha ser diretora, né, fazer cinema. Isso foi lá em Nova York. Trabalhei na UBC, no Internacional, depois eu trabalhei na Dubas Música, que é uma editora que também é gravadora, que é do Ronaldo Bastos, que é um grande compositor e tudo mais. Eu também trabalhava para o Fernando Brant, que foi presidente da UBC. Assim, foram as pessoas que mais me ensinaram direito autoral. Marisa Gandelman também era... Sim, foram... Sidney Sanches.
Assim, eu sou dessa escola de Marisa Gandelman e Sidney Sanches, lá de trás, autoralista na veia mesmo, né? E eles que me ensinaram, são meus grandes mestres e tudo mais. Mas eu estava trabalhando muito no técnico musical, eu estava trabalhando numa editora. E aí eu falei, eu acho que está na hora de eu voltar para a minha veia advogada. Porque eu vinha muitas coisas de advogada. Eu não estava, até então, não estava trabalhando mais como advogada, nem na UBC, nem na Dubas, né? Eu estava técnica, eu era técnica de entender direitos autorais, distribuição de royalties, cadastro, filiação, aquela coisa toda, que é maravilhoso. Eu acho que assim, é uma grande escola. E aí eu me associei com o Cláudio Lins Vasconcelos, que é um ótimo advogado, que era da Fundação Roberto Marinho. Fomos sócios por 7 anos, né? E aí, enfim, aí voltou toda a minha veia advogada de todas as áreas, audiovisual, musical e tudo mais. E aí foi chegando um momento que eu achei que eu tinha que ter outros respiros na vida e fui convidada para ser diretora jurídica. Na verdade, comecei como jurídica, depois diretora jurídica de uma empresa japonesa, chama Dentsu, que é vinculada com Conmebol, que era uma área totalmente diferente do que eu tinha. Quando me convidaram, eu falei, mas eu não sou do esporte. Aí falaram assim, mas você não trabalha com licenciamento há anos? Né? Eu falei, tá, me explica como é isso. Aí eles falaram, não, a gente vai trabalhar com direitos comerciais, né? Dos eventos de seleções da Conmebol. Eu comecei com a Copa América de 2019. Isso então, com o Cláudio, lá no escritório dele? Não, isso depois de eu sair do Cláudio. Quando eu saí do Cláudio, me convidaram para trabalhar com a Conmebol e com a Dentsu, que é essa empresa japonesa. Conmebol é do Paraguai e a Dentsu é japonesa, né? E aí foi uma experiência incrível, porque aí foi no esporte mesmo, foi no futebol, que é uma área que a gente falando como mulher, uma área muito machista, né? Mas eu tive duas grandes mentoras e companheiras na Conmebol, que é a diretora jurídica da Conmebol, que é a Monserrat Gimenez, e a Fátima Gonçalves, que foram assim... Que legal! Sem elas... A diretora jurídica da Conmebol é uma mulher, que legal! É uma mulher, e ela é brava. Tem que ser brava, né? Nossa. Poxa, imagina! Eu até fiz uma live na época da pandemia, porque eu comecei a trabalhar com eles, fiquei 1 ano e pouco, entrou a pandemia. E aí, pior lugar para você trabalhar era evento, né? Claro, nessa época estava tudo parado. Aí, né, e tudo mais. Mas aí eu falei, eu queria fazer uma live pela comissão da OAB, com a Monserrat, fiz uma live com a Monserrat, com a Fátima, enfim, com todo mundo que eu trabalhava lá na Conmebol, porque eu achei incrível aquilo ali, que eram mulheres fortes, sabe, no futebol, depois daqueles escândalos de FIFA Gate e tudo mais, eram mulheres corretas, fortes, compliance é mulher, contratos, a diretora de contratos é mulher, a diretora jurídica também, secretária do lado. Que legal! Muito legal. Era um pessoal muito bacana. E aí, sim, eu tive outra experiência fora, né? Que foi muito para o Paraguai, fui para, enfim, Colômbia, cheguei até a ir para o Catar. Então, foram experiências... Na época da Copa? Na época não. Na época do Mundial de 2019. Porque depois entrou a pandemia. Sim. Vou pensar, eu comecei a trabalhar em janeiro de 2019 lá. Putz. Entendeu? Então, assim, a Copa América foi em julho de 2019 no Rio. Quer dizer, no Brasil, né? E aí ia ter outra Copa América na Argentina, na Colômbia, em 2020. E aí teve a pandemia. E aí não teve mais como
continuar. Então, são essas experiências. Então, assim, por que é importante dizer isso até para as pessoas que estão vendo e tudo mais, não que estão vendo agora, mas que podem ver depois, porque, assim, todas as experiências são importantes. Tudo você ganha, desde da Pricewaterhouse lá de trás, que eu tinha 20 anos, entendeu? Até sim, tudo você aproveita. E o aprendizado que você faz as coisas, né? Eu acho que é o melhor aprendizado, assim. E o mais importante é você aproveitar, entender como que é importante. Mesmo que você fale, mesmo que você fale, nossa, não é mais isso, não é mais tributário, não é mais cinema. Você vai ficar meses, às vezes, falando, nossa, eu sou, né, derrotada, não sou diretora de cinema, não sou tributarista. Anos depois você vai ver, nossa, mas aquela experiência está me fazendo uma mulher melhor, uma profissional melhor. Então, assim, é muito importante ter sempre esse pensamento que tudo que você passa vale a pena. Sim. Desde do bom ao ruim ao então... E o que você costuma reparar em um candidato assim que corre uma vaga para trabalhar com você? Assim, quais são os skills que você geralmente presta atenção? Eu gosto muito de candidato que está sacando quais são o que está sendo falado no mercado sobre determinados assuntos. Por exemplo, vou falar agora, que acho que até a tua seguinte pergunta. Vamos falar de inteligência artificial. O que você acha? É o tema do momento. Né? Esse é o tema do momento. É o tema e vai ser o tema de 2024 e acho que vai perdurar. Por muito tempo, Não só na área de produção de conteúdo, mas também dos advogados, né? Exato. Então, assim, o que vai acontecer e qual é a sua opinião? Você pergunta para o candidato. Candidato. Se ele está por dentro, né? E assim, de entender, né? De entender. Em música, aí eu sou um pouco mais chata. Em música, assim, para mim, candidato que não sabe a diferença de obra musical e fonograma, caiu para mim. Não sabe a diferença de autor, compositor e intérprete. Assim, isso, para mim, assim, a pessoa que fala com propriedade a diferença disso e fala editora, produtor fonográfico, fala gostei. Tá por dentro, sim. Por dentro, nossa, de pensar que eu não sabia nada disso, viu, Pilar? Nunca teria passado na vaga com você, ó. Não, porque, assim, pra gente é muito importante, é que nem você falar assim, roteirista e diretor. Pra gente que é de música, você confunde roteirista e diretor, imagina. Sim. Entendeu? Pra gente é quase isso. Então, por isso que pra gente em música é muito importante essa diferença. Eu sei que tem pessoas que são tudo, né? Você vai falar de um Caetano Veloso, ele é um compositor, ele é um intérprete, ele é um músico, ele tem a sua própria editora e ele também tem sua própria produtora fonográfica, sua própria gravadora. Todas elas administradas por terceiros, né? Mas você saber como que isso funciona, e isso eu dou, assim, graças a Deus de ter trabalhado na UBC, que me ensinou. Sim, eu aprendi a área de música trabalhando com música, porque é fundo totalmente à parte. É totalmente à parte, então por isso que, assim, o audiovisual, o entretenimento, eu sempre brinco que o audiovisual tem que comer um pouquinho mais para chegar na música, porque a complexidade da música, e aí, de novo, voltando lá na Pricewaterhouse, se eu não soubesse o tributário que eu aprendi lá, a contabilidade que eu aprendi lá, eu nunca teria a facilidade que eu tenho de leitura de um relatório de royalties. Exato. Tanto de uma UBC, de uma execução pública, quanto de uma ONRPM, de uma Believe. Eu tenho facilidade. Eu pego, já consigo identificar o que é, o que não é. Então, é isso que é tão importante, a gente sempre tentar agregar e falar, bom, eu gostei de tributário,
em algum momento. Eu gostei de cinema também em algum momento. Uhum. Eu gosto de música também em algum momento. Então, vamos sempre, né, tentar juntar tudo, né, para ser útil e um conhecimento meio que alimentar o outro, assim, exato, né? Ser complementar, né? Exato. E você também é professora, né, Pilar? Não é só advogada, não é só uma amante de audiovisual, de música, mas é professora da Ela Academy, né? Que é uma plataforma nova aí do Cisnic, do pessoal do Cisnic. E como é que tem sido, assim? Como é que você tem visto a área de educação na área de direito do entretenimento? Então, as pessoas estão muito curiosas, estão achando estranho? Qual que é a sua percepção? Não, eu acho que assim, como eu fico no Rio, eu tinha vontade de dar aula presencial. Sabe? Aquela coisa mais... Porque às vezes só a tela fica muito distante. Mas a gente já deu aula pela ESA, da OAB de São Paulo. Acabamos de dar uma aula pelo Grupo Barco, até com a Alessandra Madeira, que também é bem bacana, com audiovisual. Tenho ela. Eu não dou aula, mas minha querida amiga Guta Braga, do MCT, maravilhosa também. Então, assim, eu acho que tem muito caminho para aprender. Agora, com certeza, você tem que aprender hands-on. Na nossa área, você tem que aprender fazendo, sim. Entendeu? Porque, assim, só na teoria e só dando aula, não é. Então, por isso que, às vezes, eu acho que seria importante, sei lá, ter alguns cursos de imersão, entendeu? Assim, vamos dar um curso... a gente faz questões hipotéticas para um grupo determinado de pessoas. Como que você vai conseguir destrinchar isso, organizar um catálogo musical, por exemplo? Tem essa pessoa que é artista, compositor, músico, tem dinheiro, quer ganhar dinheiro, o que você vai fazer? Que contratos que você precisa fazer? Aonde que ele tem que auxiliar, sabe? Coisas assim que seria muito bacana. Porque, assim, eu acho que o mais importante da nossa área é a gente é muito nichado, né? Nossa área é muito nichada, somos poucas pessoas, mas quanto mais entendimento, eu acho que o mercado vai ficar melhor para todos, né? Então, quanto mais a gente conseguir disseminar conhecimento, seria... Sim, eu também acredito muito nisso. Bem, a gente já está se encaminhando aí para o final da nossa entrevista com a Pilar. Não esqueçam de fazer perguntas aí na nossa caixinha. Essa caixinha que tem um ponto de interrogação. E aí a gente vai fazendo as perguntas finais. Enquanto esse pessoal vai pensando aí se tem alguma pergunta extra para fazer. Ou pode fazer aqui no próprio chat mesmo. Pilar, um livro que todo mundo deveria ler, não precisa ser da área, que você recomenda. Então, eu pensei bem nessa sua pergunta. Tem vários. Para mim tem... Só que, assim, para minha área, que é a minha área de música, leiam biografias. Leia Rita Lee. Leia o Tim Maia. Leia o Lobão. Leia David Bowie. Porque, assim, quando você entender a forma de criação, porque é o seguinte, cada um tem o seu papel no mundo, eu acredito nisso, né? Eles têm uma mágica da criação, só que a gente também tem uma mágica de ajudá-los a organizar a criação deles. Então, se a gente não entende, porque muitas vezes o advogado é muito, né, ortodoxo, tem que ser assim. Se não entender que nesse meio do entretenimento, né, principalmente da música, tem uma coisa que é um pouco diferente, a forma de pensar, a forma de se organizar, a forma de... que não é um doidão, não, são formas diferentes. Assim, eu sempre falo isso, são formas diferentes de pensar, que são... É isso, e a gente tem que entender como que é isso. Como que a criação deles surge,
que para mim é mágico. Quando eu vejo uma obra musical, um fonograma, enfim, tudo isso, eu fico assim, falo, nossa, que coisa maravilhosa. Eu fico tão feliz de ajudar que aquilo vá para frente. Só que óbvio, não, pô, assinou o contrato, putz, não assinei contrato, tá? Então vamos com calma. Melhor. Não é? Você chegou antes de assinar o contrato, depois que assinou. Vamos lá, vamos organizar. Então, assim, essas biografias de pessoas que são muito geniais, que eu acho ótimas, por isso que eu não quero dar um livro, mas leiam essas biografias, porque vai entendendo toda a complexidade da criação. E é muito importante para a gente que trabalha com direito autoral, que é quase filosófico, né, Ana Paula? Assim, o que é o direito autoral? O que a gente protege no final das contas? Qual é essa questão? O que é inteligência artificial, por exemplo, né? Eu até fiz uma provocação numa palestra que eu dei. Bom, mas a inteligência, todo mundo aqui vive a vida, escuta músicas e compõe músicas a partir daquilo que escutou. Nada se cria, tudo se copia, né? Sim, aquela sim. coisa, né? Então, por que a máquina não pode? Eu não sou a favor disso, tá? Não é, ou a questão do cover também, né? Eu tava vendo uma palestra da Letícia que ela fala, o cover sempre existiu, né? A pessoa que é o sósia, né? Exato. Aí agora a máquina não pode fazer, Agora sendo que existe o cover, sendo que existe a pessoa que imita, né? Então, assim, quando você pega um Gilberto Gil maravilhoso, que cria alguma coisa, é óbvio que ele escutou lá de trás milhões de compositores e cantores para criar aquilo que ele criou. Ele se alimentou daquilo. Então, assim, quando a gente fala da alimentação da inteligência artificial, né, foi uma provocação. Eu sou super autoralista, tá? Super protetiva para autores. Mas são coisas que a gente tem que também, até para dialogar com outros pensamentos. Viés crítico, né? Não ficar só criticando assim pela crítica, mas ver todos os pontos de vista, né? Então, assim, ler essas biografias sempre me faz refletir muito, porque eu não sou uma compositora nem uma artista, mas eu consigo entender a forma que eles vão criando, e eu estou protegendo aquela criação. Então, eu tenho que entender com essa forma, né, de criação. Acho que a gente já está quase terminando, né? E uma frase que define a sua vida profissional até o momento, pode ser sua vida pessoal também, uma frase que você gosta. Não, eu acho que assim, depois de contar todas essas histórias, tudo, eu acho que é sempre recomeços, sabe? Sempre você recapturas e ciclos, sabe? Nada se vai, tudo se transforma. Então, assim, eu acho que quando você consegue entender que sua vida é feita disso, assim, você não corta nada do passado, você justamente fala, nossa, aquilo foi tão importante para mim, que eu achei que naquela época ia ser um horror, e volta, e outro volta. Por exemplo, quando eu entrei no Cláudio, eu praticamente, que eu fui sócia do Cláudio, fiquei 7 anos como advogada, trabalhava pouco com música. Quando eu fui para o futebol, na Conmebol, eu falei, não vou voltar para música. Agora eu estou trabalhando com todo mundo que eu já conhecia desde Lá Vai Pipoca, entendeu? Então, assim, é isso. Assim, acho que sempre é um ciclo né, que você vai... E o que te faz bem, principalmente, eu acho que é o que te dá prazer de trabalhar também, né? Obviamente, para os advogados novos, não é o glamour. Não. Vai ter todo dia é chato de analisar contrato ou fazer contrato, né? Mas, enfim, né? Acho que é isso. E uma mulher que te inspira? Eu acho que tem várias, né? Acho que tem milhões. Mãe, vó, primas, amigas de vocês, você, Ana Paula, várias mulheres tão poderosas. Agora, a gente vendo as Olimpíadas,
São tão É felizes. verdade. Só a mulher que tá ganhando, gente. Só a mulher que tá A gente ganhando. dando um banho, Não, né? dando um banho, mulheres negras, né, pretas, de periferia, tão bacana. Isso é tão bacana, acho muito bacana. Assim, a gente que está sustentando o negócio ali das Olimpíadas, né? Mas assim, uma mulher que eu sempre admirei muito, duas, a Simone de Beauvoir e a Frida Kahlo. Que show! E conterrânea do seu pai, conterrânea né? do meu pai, assim, feministas que não sabiam nem que eram feministas, né? Sim. Super. Então, isso. Que legal, Pilar. Que legal saber sobre a sua história, sua experiência internacional, né? Todo advogado de direito do entretenimento, direitos autorais tem um pezinho nas artes, né? Eu também tive... Meus pais são artistas, eu também, quando eu era mais nova, eu fiz piano, fiz dança. E você queria ser o quê? Qual era seu... Não, eu fiquei assim, né? Eu fiquei também, mesma coisa, eu gostava muito de história, a gente não português. Sabe pra onde a gente vai, né? Alguma coisa vai. E aí, ali no final, assim, do ensino médio, eu fiquei na dúvida entre história. Eu gostava muito de história antiga, né? Egito Antigo, Roma Antiga, Grécia Antiga. Eu fiquei então entre história, cinema, porque eu lembro que eu vi os filmes e eu já dava muito pitaco. Esse roteiro não tá bom. E eu, assim, adolescente, não, eu não faria assim. Se eu fosse cineasta, eu não faria isso. Então, eu cresci muito no meio do cinema, porque meus pais trabalhavam nessa área. E direito, né? Porque também essa coisa da transformação social, sempre achei legal. Só que eu vi os meus pais e vi os problemas financeiros que eles enfrentavam, né? Eu pensei, não, gente, eu quero ter uma situação financeira legal, assim, gosto muito de arte, mas eu vejo que é difícil. Hã? Eu sei mais ou menos onde... Acho que eu sei mais ou menos onde você chegou, que você fala assim, é muito legal essa área, mas você tem que organizar. Pra gente ser advogado, eu tenho que organizar. Cadê essa... Bate a mesa, mão na mesa. Vamos organizar aqui, né? Não, e hoje em dia eu acho que eu tenho bem mais perfil para advogar. Assim, eu tenho uma veia criativa super, assim, né? Muito, muito... Mas eu me vejo, assim, ganhando o ganha-pão. Se bem que eu vou te confessar que eu vejo tanto edital bom, né? Que eu fico, gente, eu vou começar a escrever coisa nesses editais. Assim, de criação, né? Assim, de você... Sim, eu vejo tanto edital legal, eu vejo tanto dinheiro voando aí. Eu falei, gente, eu vou me inscrever nesse edital. Quem sabe a gente aí no futuro faz o nosso Woman Culture, alguma coisa assim relacionada. Aí só de mulheres, a gente faz os nossos projetos aí culturais. Exato, né? Eu acho que seria excelente, porque assim... Né? Que nem a Raquel, né? A Raquel aí, tem um escritório de cultura, né? O Artes. Porque assim, é isso que eu acho que o grande ponto do início, que obviamente a gente não vai polemizar nem nada disso, porque trabalhamos com eu pelo menos trabalho com grandes advogados, meus sócios, né, chefes e tudo mais, que são homens, né? Mas obviamente a maioria é homem, né, na propriedade intelectual. Então, assim, eu acho que a força da mulher não é só um grito, mas assim, é uma força que tem que ir acompanhando. A gente tem nossa força, né? Então, assim, isso que eu estava te falando da Conmebol, né? É muito bacana. Depois, se você quiser, eu te passo. São mulheres... eu fiquei... Sim, me passa o nome das mulheres, que eu fiquei curiosa agora para ver quem são. Montserrat é assim, tipo, é a capo da... Assim, quando eu olhei, eu falei, Jesus, agora eu quero trabalhar com futebol. Com ela eu trabalho. Sim. Ela é aquela do nome. Legal. Que legal. Isso. Que legal, Pilar. Super obrigada, adorei o nosso Obrigada papo. a você. Muito obrigada pelo convite. Agradeço pela confiança.
E a gente está lembrando que a nossa live ela fica disponível aqui no meu perfil, mas também a gente tem um canal do projeto no Spotify, né, como podcast, e também tem no YouTube, né, para quem quiser assistir depois. A gente não teve nenhuma pergunta aqui. Hoje a mulher mais fantástica do futebol é a Leila, presidente do Palmeiras, né? Também vejo aqui em alguns clubes brasileiros as mulheres comandando. E queria agradecer também o público que ficou aqui, a Fernanda Rebelo aqui, mandou saudações também. Beijo, Fernanda Rebelo estava aqui, o seu colega Ricardo Gimenez. Isso, também, querido. Estava aqui nos acompanhando. Próximo escritório. Então tá, gente. Muito obrigada aí por terem participado conosco. Muito obrigada, Pilar, e boa noite. Obrigada a você. Beijo, beijo. Até mais. Tchau.